O Corinthians e Inter sempre tá ficando tenso, né? Mas o Xavier não tinha nada que fazer ali. Ele é um jogador que eu tenho observado bastante. É um jogador muito nervosinho. Precisa acalmar ele, precisa conversar com esse garoto. Tem um baita de um potencial, mas muitas vezes não tem necessidade de ir para discussão, ficar no empurra-empurra, fica de lado, fica quieto, acaba atrapalhando a equipe. Agora, o chute do Gustavo Maia foi um chutão, hein? Todo mundo fica, foi falha do Cássio. Pô, o cara pegou na veia, não teve nem reação pro Cássio. Falhou? Eu acho que não. Não falhou, Cássio? Não, eu acho que não. Então, eu tenho a sensação de que ele escorregou, quer dizer, então, acho até que era uma bola defensável, ele escorregou. Eu tenho a sensação de escorregão. Então, mas né? Foi o que eu falei ontem, né, Santos? Então, mas aí não é uma falha, aí é um acidente. Se ele escorrega, ele vai falar assim, pô, a culpa é do gramado, e vai olhar pro gramado. Mas na hora que ele tomou o gol, ele chiou com a defesa que deixou o garoto chutar. Pode ser, mas de qualquer maneira, assim, pelas circunstâncias, foi um baita do resultado. Então, eu acho que tem duas maneiras de você observar. O resultado, pelas circunstâncias, tem um gosto amargo, porque o empate sai nos acréscimos, estava garantido os 3 pontos, mas na frieza dos números, o resultado jogar é bom. lá não é fácil. 2-2, tá? Não foi nada catastrófico para o Corinthians. O que eu acho ruim o Corinthians está ganhando em Porto Alegre, Silvinho é sensacional. Aí toma um gol aos 49 num chute que o cara nunca mais vai acertar na vida. Já não presta mais. Não. Aí já fala da calça apertada, da camisa. É de uma... Com todo respeito, tá? Mas eu acho de uma mediocridade. Você ficar falando da roupa do cara, que tá trabalhando ali, tá fazendo um trabalho sério. Quem tá falando da roupa? Muito. Você vê nas redes sociais aí, só tem imbecil falando. Roupa do Silvinho? Da roupa. As pessoas se apegam a coisas pequenas, cabelo, eu acho maneira ele de super falar. elegante. Adoro a roupa dele. Igual A questão o é que o cara, que vem aqui sem os reforços, o Corinthians era time para brigar para não cair. Ele colocou o Corinthians na parte de cima da tabela. É bom lembrar isso. Quando o Juliano chegou, o time estava subindo. Ficou 10 jogos sem... É chique, ué. 10 jogos sem perder. Os jogadores, todos jogadores da base. Pô. E a linha defensiva tinha jogadores experientes. Era um time que nós estávamos falando que ia lutar para não ser rebaixado. Então hoje, onde está, Silvinho está fazendo um grande trabalho. E o Jonas Campos está no Parque São Jorge. Conta pra gente como que foi a repercussão desse empate em Porto Alegre. O Silvinho subiu o tom na entrevista coletiva depois do jogo. Boa noite, Jonas. Subiu sim, viu, Michele? Boa noite para você, para o Celso, Paulo Sérgio, todo mundo ligado no nosso Gazeta Esportiva. Corinthians, com esse empate, que foi quase uma vitória, né? A torcida lamentou demais esse empate cedido no finalzinho. O Corinthians estacionou ali na 7ª colocação, que é uma boa posição, principalmente em relação ao que o clube almejava no início do campeonato, mas o fato é que essa rodada tem sido muito ruim para o Corinthians. Fortaleza venceu, o RB Bragantino venceu o São Paulo, o Palmeiras joga hoje, tem tudo para vencer o Sport também no Allianz Parque, o próprio Fluminense venceu o Flamengo e encostou no Corinthians, então o Timão fica em 7º, mas se distancia um pouco do G4. Repercussão do jogo de ontem, muitas críticas ao goleiro Cássio, que foi no mínimo estranho ali no gol de empate do Internacional, um posicionamento meio esquisito, acabou não indo na bola, sem entrar no mérito se foi falha ou não, mas um lance esquisito para um goleiro do tamanho do Cássio, então ele vem sendo bastante criticado, inclusive tomou o 3º amarelo, está fora do próximo jogo do Corinthians na segunda-feira que vem contra a Chapecoense na Neoquímica Arena. Renato Augusto e Gabriel Pereira, esses dois bastante elogiados pela torcida. O GP mais uma vez aparecendo muito bem esse garoto. Renato Augusto atuou em todas as funções, fez até um falso 9 ali que deu certo. E o Silvinho mais uma vez, Galera pegou no pé pela formação inicial, apostou no Gabriel e no Vitinho. O time de fato não respondeu bem no primeiro tempo, mas o próprio Silvinho arrumou as coisas no decorrer da partida. Colocou o Duqueiroz, colocou o Mosquito. O Corinthians virou o jogo no Beira-Rio e teve essa fatalidade no finzinho, nos acréscimos, empate por 2-2. E o Silvinho, na entrevista coletiva, ao falar sobre as inúmeras críticas que vem recebendo, e faz tempo, gente? Elevou sim o tom e saiu em defesa do próprio trabalho. Olha só.
Claro que eu tenho apoio da diretoria, claro que eu tenho apoio do presidente. O que me vale é a palavra, obviamente, do presidente. A diretoria acompanha o trabalho todos os dias, sabe a demanda de horas a cada momento que nós estamos no clube. Nós praticamente vivemos ali, vai para casa para dormir, mas é pertinente, é da função. Eu sei disso desde que eu comecei a trabalhar, faz 10 anos atrás. Joguei futebol 15 anos em grandes clubes de ponta e trabalho já desde os 2011 em comissão técnica. Incorporei comissão técnica do melhor treinador da Europa hoje, Roberto Mancini. Na Inter de Milão trabalhamos 2 anos. Hoje é o treinador da Copa da Europa, ganhadora com a Itália. Trabalhei com o Tite muito tempo no Corinthians e também em seleção brasileira. Sabemos exatamente o que nós estamos fazendo. Eu defendo o trabalho, eu defendo a condição que o clube está e as últimas rodadas. Está brigando em pé de igualdade com equipes como hoje nós falamos, o Inter de Porto Alegre, que há 6 meses atrás ou menos, ou estava ali, ou um pouco mais, estava disputando a final do Campeonato Brasileiro, na última rodada ali. Ou seja, é um time forte, é um estádio difícil. E nós estamos brigando pelas vagas diretas de Libertadores e vamos estar brigando até o final. Aí o Silvinho, né, uma leve desabafada com elegância. E olha, gente, a sequência do Corinthians agora é importantíssima para o time engrenar, porque são 2 jogos em casa em Itaquera, contra a Chapecoense na segunda-feira que vem e contra o Fortaleza no outro fim de semana. Repito, 2 jogos em casa importantíssimos para o Corinthians engrenar de vez. Michele. Eu acho muito triste um cara ter que explicar o óbvio, sabe? Falar tudo que ele já fez, que ele não tá ali por acaso. As pessoas são fúteis, são vazias, são resultadistas, às vezes são cruéis e más. Eu vou mais para essas 2 falas, cruéis e más. Sabe? Até porque ele, nessa fala dele também, ele menciona que ele se prepara para chegar ali depois dos jogos e falar com a imprensa. É claro. Passar o recado sempre muito lúcido. Ele se prepara para isso. Oxalá que todos também se preparassem para citar os seus comentários, até porque é injusto o que estão fazendo com o Silvinho. Eu também acho.